Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do componente matemática. Eu sou o professor Rio, né? Sou professor de matemática e eu quero apresentar para você o nosso tema da nossa primeira aula. Acompanhe comigo, então, o nosso tema de hoje. A aula de número 1, temos como objeto de conhecimento geometria analítica. Vamos falar aí sobre ponto, tá bom? Acompanhe comigo também o detalhamento. Entes primitivos, ponto, reta e plano. Plano cartesiano, definição, localização de pontos, interpretação complexa. Então, esses são os temas, esse é o nosso objeto de conhecimento aí da nossa primeira aula. Seja mais uma vez bem-vindo. Muito bem, vamos dar início à nossa aula de matemática, falando aí sobre uma coisa bem curiosa, né? Que é o ponto. Nós estamos aqui dentro da geometria, dentro do espaço aí da geometria, então é importante que a gente entenda esse primeiro conceito, né? O ponto. Então acompanhe comigo aí nosso texto para que você consiga interpretar, né? E compreender melhor esses conceitos que nós vamos utilizar aqui nas nossas aulas de geometria. Acompanhe comigo, olha só. Nós temos aí em matemática, né, particularmente na geometria e na topologia, um ponto. É uma noção primitiva pelo qual outros conceitos são definidos. Um ponto determina uma posição no espaço. Na geometria, os pontos não possuem volume, não possuem área, comprimento ou qualquer dimensão semelhante. Assim, um ponto é um objeto de dimensão zero. Um ponto também pode ser definido como uma esfera de diâmetro zero, tá? Esse texto, né, ele vem com o objetivo de nos ajudar a entender o que é o ponto, né? Então, para a gente entender um pouco melhor do que é o ponto, a gente vai tratar, então, o ponto. A gente não pode conceituar o ponto, né? Porque ele extrapola, né, um conceito, a gente não consegue descrever o que é um ponto, tá? Mas ele é uma entidade, ele é uma entidade matemática que é significativo nas nossas construções, tá? Então, quando a gente fala assim, é um objeto, mas que tem dimensão zero. Mas como assim? Ele existe ou não existe, né? É uma questão meio filosófica. Mas eu trouxe aqui um contexto, né? Vou utilizar aqui o recurso para a gente entender do que se trata, como é que a gente vai entender, então, o ponto. Acompanhe comigo, então. Eu tenho aqui em minhas mãos uma localização aqui de um município aqui do nosso Amazonas, tá? Então você está vendo aí na sua tela uma praça, tá? Daqui a pouco eu falo qual é a localização desse objeto, tá bom? Essa é uma visão vista de cima, né? Vista de um satélite, tá bom? Então você consegue reconhecer aí no entorno, né? Alguns telhados, né? Provavelmente aí são casas, são residências. Temos ali um jardim, né? Então você está vendo aí um ponto amarelo no meio aí, quase no centro aí da sua tela, né? Então isso aí nada mais é do que o Cristo Redentor lá do município de Rio Preto da Eva, tá? Então, deixa eu subir aqui um pouquinho mais, ó. Isso que você está vendo aí em branco, próximo ao ponto amarelo, é o Cristo Redentor, tá? Visto de cima. Essa é uma praça bastante conhecida que fica na entrada da cidade de Rio Preto da Eva, né? É uma estátua, né, na representação aí de Cristo, que nem nós temos aquele lá do Rio de Janeiro, né? Bastante conhecida. Nós temos também uma lá em Rio Preto da Eva, tá? Então é o Cristo aí de braços abertos, tá? Com bastante cuidado, a gente consegue olhar e verificar que ele está de braços abertos aí, tá? Então olha só. O que é o ponto, né? Então perceba que nós temos aí a localização do nosso Cristo, tá? E aí eu marquei lá um ponto nele de amarelo, como se eu estivesse olhando um mapa, né? Isso aqui a gente está utilizando justamente aí
os nossos recursos da internet, né? Então, se eu marcar um ponto exatamente na localização onde está esse Cristo Redentor, beleza, ele vai ser nada mais nada menos do que um ponto no meu mapa, né? Tá? Eu estou vendo o Cristo de braços abertos porque eu estou bem próximo a ele, né? Mas e se eu me afastar, então, desse ponto? Então, eu vou fazer aqui um zoom out, ó. Então, eu estou me afastando do Cristo Redentor, eu estou me afastando da praça, tá? Eu estou me afastando automaticamente do município de Rio Preto da Eva, tá? Então, vocês estão vendo aí tudo isso ao redor aí do Cristo, vai ficando cada vez menor, cada vez menor. Aquele ponto amarelo que nós identificamos ali como sendo a posição do Cristo também vai ficando cada vez menor. E quanto mais eu me afasto, menor as coisas ficam, né? Não é isso? Não é isso que está acontecendo? Então, se eu for me afastando, me afastando, me afastando, ó, olha como está ficando pequena já o município aí de Rio Preto da Eva. Então, imagina o quão insignificante ficou o ponto que eu deixei lá, identificando a posição do Cristo Redentor. Então vocês vão percebendo que aquele ponto, né, aquela localização, vai ficando com dimensões insignificantes, porque eu estou me afastando tanto que eu já não sei mais quais são as dimensões lá do Cristo Redentor, né? Eu vou me afastando, continuando me afastando, vai chegar um ponto que o próprio município de Rio Preto da Eva vai virar apenas um pontinho no mapa, né? E aí eu posso continuar me afastando, me afastando, me afastando. Então aquele ponto em que eu identifiquei a posição geográfica ali no nosso mapa vai ficando pequena, tão insignificantemente pequena, que não interessa saber quais são as dimensões daquele ponto. A estátua tem lá suas dimensões, né, em metros, mas eu estou tão distante dele que passa a significar nada, tá? Então, por isso que quando a gente parte aí dessas premissas da geometria, né, quando a gente começa a falar de ponto, a gente fala aí em dimensão zero. É uma dimensão que é insignificante. A gente sabe que existe. Vocês viram lá, né? A localização do ponto, a localização do nosso Cristo. Mas como a gente está tão afastado dele que não importa para a gente as dimensões. Tá? Então, é esse conceito que a gente tem que entender na hora que a gente vai falar de ponto aqui na geometria, tá bom? Aqui na geometria analítica também. Quando a gente fala, então, em ponto, é uma posição, tá? Uma posição ali em que as dimensões a gente não precisa se preocupar, a gente só tem que chamar de alguma coisa, né? Então, aquele ponto lá, a gente vai ter uma nomenclatura para ele, tá bom? Então, eu acho que isso consegue representar bem, né, essas premissas aí, ajuda a gente a entender o que é o ponto, tá bom? Uma vez que eu falei, então, sobre o ponto, vamos, né, às regras que a gente tem aí sobre o ponto. Acompanhe comigo na nossa cartela, olha só. Então, em outro momento, né, em outra série, com certeza você já ouviu falar aí do plano cartesiano, né? E o plano cartesiano é nada mais, nada menos do que um esquema, né, que nos ajuda a identificar a posição dos pontos, tá bom? Então, olha só, eu trouxe aí um exemplo para você acompanhar junto comigo aí, ó. Eu tenho aí 3 pontos, tá bom? Nesse plano cartesiano. A gente chamou esses pontos aí de ponto A, ponto B, ponto C, né? Eu não posso deixar de falar que quando a gente vai nomear um ponto, a gente precisa utilizar, então, uma letra do nosso alfabeto e ela tem que estar com letras maiúsculas, né? Então, por isso que A, B e C são representados aí com letras maiúsculas, tá bom? Então, eles poderiam estar espalhados aí em qualquer região do meu plano cartesiano, né? A gente lembra, né, que o plano cartesiano ele é composto aí por 2 eixos, né? O eixo das abscissas, que é esse eixo horizontal, né? Também chamado de eixo X,
tá? É bastante familiar isso, né? Então, vamos chamar aqui eixo X, ou então eixo das abscissas, e um outro eixo chamado aí eixo das ordenadas, ou também conhecido como eixo Y, tá? Então, esses pontos que aí estão, tá? Eles é que vão formar as nossas figuras geométricas, tá bom? Então, a gente pode utilizar esses pontos para fazer uma reta, tá bom? A gente pode utilizar esses pontos para fazer uma figura geométrica, né, como um triângulo, tá? Então, a gente pode representar uma reta que passa, por exemplo, entre o ponto B e o ponto A. Ao mesmo tempo, a gente pode representar também um triângulo, né? Se a gente considerar, então, os 3 pontos aí, ó, eu tenho um triângulo aí, formado aí pelos pontos A, B e C, né? Se a gente considerar A, B e C os vértices do triângulo, nós temos também um triângulo aí no nosso plano, né? Então, todas essas figuras que a gente conhece aí da geometria, eles são compostos por pontos, tá bom? São formados aí por pontos, tá? Por isso que nós partimos sempre do ponto, para explicar os outros elementos aí da geometria, tá bom? E aí, para a gente relembrar, né, porque a gente vai precisar desses conhecimentos, a gente vai falar aqui do par ordenado, que nada mais é do que uma nomenclatura que a gente utiliza na matemática para identificar a posição desse ponto no espaço, tá? Quando a gente trabalha aí na geometria analítica, então tudo vai estar situado num plano cartesiano, tá? Então a gente precisa lembrar como é que a gente nomeia, né? Como é que é a nomenclatura, para a gente poder fazer aí depois os nossos cálculos, tá bom? Vamos voltar então para a nossa cartela, para a gente lembrar, né? Como é que a gente constrói então o par ordenado para cada ponto, né? Então vamos voltar aqui para o exemplo anterior, olha só. Nós temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, né? Não custa lembrar que o ponto tem que ser representado por uma letra maiúscula, tá? Ele vai ter um número que representa a posição dele no eixo das abscissas, né? Ou seja, no eixo X, seguido de um outro número que é o valor dele no eixo das ordenadas, ou então no eixo Y, tá bom? Então sempre nessa ordem, tá bom? Primeiro o X, depois o Y, tá bom? Então vamos começar aqui com a letra A, com o ponto A, por exemplo. O ponto A, qual é o valor do ponto A no eixo X, ou seja, no eixo das abscissas? Então eu tenho que traçar aqui, ó, perpendicularmente, né, até chegar lá no eixo X, ó, e verificar que a posição dele, ó, no eixo X é o 5, é a posição 5. Então, primeiro eu escrevo 5. E depois eu verifico qual é a posição dele no eixo Y, ou eixo das ordenadas. Então, traçando aqui uma horizontal, a gente pode verificar então que a posição dele, ó, é aqui no 6. Então, o segundo número é o 6. Então, essa é a posição do ponto A. Então, quando a gente fala em par ordenado, tá? O par ordenado são esses dois números que nós temos aí atribuídos ao ponto A, tá bom? Então, a posição dele é 5, 6. O x igual a 5 e o y igual a 6, tá bom? E a gente vai fazer isso para os demais pontos, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa para o ponto B e também para o ponto C, tá bom? A gente vai representar o seu par ordenado e depois nós vamos fazer juntos aqui um momento de prática, tá bom? Vamos agora nomear, então, o ponto B e o ponto C. Acompanhe comigo agora na tela, olha só. O ponto B. Perceba que o ponto B, ele está em cima do eixo Y, né?
Só que o primeiro número que eu tenho que escrever é o x, né? A posição dele no x. Então perceba que ele não está nem para a direita, nem para a esquerda, ele está exatamente aqui, ó, sobre a origem, né? O ponto 0, tá? Então o primeiro valor que nós vamos escrever é o 0. E o segundo valor, que é o valor dele em y, é exatamente essa posição aqui, ó, onde ele está, né? No 2. Então o segundo valor vai ser 2, tá? Então esse é o par ordenado para o ponto B. E agora vamos verificar o ponto C. O ponto C, vamos verificar qual é a posição dele no eixo X, ó. Traçando aqui, ó. Ele está na posição 4. Então o primeiro valor que eu vou escrever aqui é o 4. Depois eu verifico qual a posição dele no eixo Y. Tá aqui a posição dele, ó. Então o valor de y é igual a 1. Então o par ordenado do ponto C é 4 e 1. Tá bom? Então a gente trouxe esse primeiro exemplo só para a gente lembrar como é que a gente monta aí, né, a posição, como é que monta o par ordenado para esses pontos. E aí a gente tem que lembrar que todos esses exemplos que eu mencionei aí estão no nosso primeiro quadrante. A gente tem que lembrar, então, que o plano cartesiano é dividido em 4, né, em 4 quadrantes. Todos esses 3 pontos aí que eu mostrei, todos eles estavam no primeiro quadrante. Só que nós temos situações em que eles podem estar no segundo, no terceiro, ou então no quarto quadrante. Então, por isso que eu trouxe aqui mais um exemplo para você lembrar junto comigo como é que a gente monta, então, aí, todos esses pares ordenados. Acompanhe comigo na tela mais uma vez. Olha só, nós temos aí, então, agora vários pontos distribuídos, né? Não custa nada lembrar, né, que essa região aqui, ó, é o que nós chamamos de primeiro quadrante. Essa região aqui nós chamamos de segundo quadrante. Essa região aqui de terceiro quadrante. E esse último aqui, o quarto quadrante. Então nós temos situações em que os pontos estão no primeiro, no segundo, no terceiro ou então no quarto quadrante. E nós temos situações em que os pontos estão sobre os eixos, tá? Então todas essas são situações que a gente precisa lembrar, tá bom? Então me ajude aí agora, eu quero que você faça junto comigo aqui, ó, o par ordenado do ponto A, que você está vendo aí na sua tela agora. Olha só, qual é a posição do X do A? Lembrando que o X é o horizontal e o Y é o vertical. Para determinar, então, o x do A, a gente vem aqui para baixo. Ó. O primeiro valor do A, então, vai ser 2. Qual vai ser, então, o Y do A? A gente precisa, então, olhar para cá. Ó. Posição 3, o Y igual a 3 do ponto A. Então, esse aqui é o par ordenado do ponto A, tá? 2, 3. Vamos verificar agora o par ordenado do ponto B. Vamos escrever aqui, então, o par ordenado do ponto B. Vamos identificar, então, o ponto B. Ele está sobre o eixo Y. Então, o primeiro valor é 0, né? Porque ele está sobre o eixo Y. Então, ele não está nem para a direita e nem para a esquerda. Mas ele possui valor de y, que é exatamente a altura que ele se encontra, né? No ponto 2. Então, o par ordenado do ponto B é 0 e 2. Você identifica aí para mim o ponto C? O ponto C é o próximo par ordenado que nós vamos escrever. O ponto C já está no segundo quadrante. Então, olha só. Aqui do ponto C para baixo, qual é a posição dele? Ó? Menos 3. Então, vou escrever aqui, ó, negativo 3, é o valor de x. E agora vou verificar a altura dele, né? Aqui, ó. A altura dele é 1 positivo. Então, nós vamos escrever aqui, ó, 1
positivo. Então, o par ordenado do ponto C é menos 3 e 1. Tá bom? Bem fácil, né? Ainda temos o ponto D e o ponto E. Você consegue identificar aí para mim onde é que está o ponto D? Porque nós vamos escrever agora o par ordenado do ponto D. Quanto vale o valor de x do ponto D? Aqui no ponto D, então, para cima, ó. Tá aqui, ó. Essa posição dele aí, ó, é o menos 1, negativo 1. E qual é a altura dele? Para a direita aqui, ó. Nós temos o valor do y dele, negativo 1 também, né? Então é negativo 1, negativo 1. Esse é o par ordenado do ponto D. E para finalizar, nós temos que escrever também o par ordenado do ponto E. Vamos escrever agora, escrever aqui em cima, ó, o par ordenado do ponto E. Onde é que está o ponto E? O ponto E está aqui, então, o primeiro valor que nós vamos escrever é o x dele, né? O x dele vale 3. Então, vamos escrever 3. E agora vamos atrás do valor de y dele. O valor de y dele, ó, nessa direção, ó, é exatamente o menos 1. Então aqui, ó, negativo 1. Esse é o valor de y do ponto E. Então tá aí. Todos os pares ordenados dos pontos que estavam aí no plano cartesiano, tá? Você viu então aí onde estavam situados, né? Em diferentes posições do nosso plano cartesiano, e todos eles nós escrevemos aí o par ordenado, né? É só identificar onde é que ele está posicionado, tá? Com relação ao eixo x e com relação ao eixo y, a gente consegue então escrever o par ordenado de cada um desses pontos, né? Então, primeiro passo, então, para a gente avançar aí no nosso conteúdo, né, é a gente lembrar como é que funciona, então, o plano cartesiano, como é que a gente escreve, então, os seus pares ordenados, porque nós vamos precisar, tá bom? Justamente para fazer aí alguns cálculos que nós temos aqui das nossas aulas, tá bom? Dito isso, vamos falar, então, um pouco sobre os números complexos. Os números complexos, a gente tem aí uma particularidade com ele, né? Porque o número complexo, ele é um elemento de um sistema numérico que contém os números reais, tá bom? E aí ele tem uma característica única, tá? Vamos só mostrar aqui o que está sendo dito aí com relação aos números reais, né? Quando a gente está trabalhando lá no ensino fundamental, a gente conhece lá o conjunto dos números naturais, não é? Conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, né? Depois dele a gente vai conhecer o conjunto dos números inteiros, que aí vai existir o menos 1, menos 2, menos 3, né? Além do zero, né? Vamos ter, então, os números positivos, os negativos, né? Aquelas operações. Depois a gente conhece o conjunto dos números racionais, que é aquele que podem ser escritos em forma de fração, não é? Além dos irracionais, né? Vou deixar separado aqui os irracionais, que é aqueles que não possuem uma dízima periódica, né? Então, repare que cada conjunto numérico que a gente foi estudando ao longo dos anos, eles vão englobando os outros, né? Então, o conjunto dos números naturais, ele está dentro dos números inteiros. Tanto os naturais quanto os inteiros, e todos eles estão dentro desse conjunto dos números racionais. E os racionais, ele está dentro de um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números reais. E aí os reais, ele engloba todo mundo, né? Tudo que a gente já viu de número,
ele está dentro do conjunto dos números reais, tá? E aí, quando a gente está entrando no ensino médio, a gente trabalha ali alguns cálculos, né? Onde, por exemplo, a gente calcula lá que a raiz de 4, ele é igual a 2, né? Dependendo da série que a gente tiver, ele é igual a 2. Mas quando a gente já está no ensino médio, a gente diz que ele não é somente 2, mas sim que ele é 2 positivo e 2 negativo, né? São dois resultados, um positivo e outro negativo, tá? E outra coisa que a gente aprende também, né, quando a gente trabalha lá a radiciação, é que a gente não pode calcular isso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 4, por exemplo, né? Até então a gente dizia que isso aqui não existia uma solução. Só que agora a gente não pode mais encarar dessa forma, porque a gente tem um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos, que ele engloba todo esse restante aí que eu falei, ó. Todos esses outros conjuntos estão dentro dos números complexos. E a partir do conhecimento disso, a raiz quadrada de menos 4, por exemplo, ele vai ter sim um resultado, tá bom? A gente vai poder calcular esse valor aí de menos 4. E é por isso que nós temos aqui a inclusão dessa letrinha, ó, o i, tá? Porque para existir esse conjunto numérico, esse conjunto dos números complexos, a gente tem que considerar isso aqui, ó, que o menos 1 ele é igual a 1, aliás, ao i ao quadrado, né? Que i representa um número imaginário. A gente vai tomar mais conhecimento, conforme a gente vai avançando os nossos estudos, a gente vai ter um entendimento melhor de como é que funciona esse conjunto dos números complexos, tá bom? Então, só para a gente introduzir aqui, tá? A gente está falando então do número complexo, ele é um número z, né? A gente chama ele de z, que pode ser escrito dessa forma, ó, z igual a x mais yi, tá? Sendo x aí a parte real, tá? Os números reais, e o i representa aí a unidade imaginária, tá bom? Ele está sendo mencionado aqui porque a gente tem aí, como eu já falei, né, parte real e parte imaginária, e também pode ser representada nisso aqui, ó, num plano cartesiano, tá bom? Onde o eixo, que a gente conhece como eixo x, agora engloba todos os valores aí que nós chamamos de números reais, e o eixo y engloba aí os valores imaginários, tá bom? Então isso aqui, ó, esse ponto aqui é um número, tá? Um número complexo, composto aí por um x real e um y imaginário, tá bom? Isso aqui é só para a gente introduzir, então, o nosso conhecimento sobre os números complexos, tá bom? Então, eu não podia deixar de mencionar o plano cartesiano nessa nossa primeira aula, justamente porque a gente vai trabalhar também aí um pouco de números complexos e a gente precisa, então, ter entendimento, tá bom? De de como funciona um plano cartesiano, tá bom? Nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula, espero que você tenha conseguido compreender aí esses elementos iniciais do nosso estudo da geometria analítica, tá bem? Vamos então encerrar nossa aula, era tudo isso que eu tinha para falar para você.